Leonardo Calitio é engenheiro, professor, empresário, youtuber, gamer. Aliás, o primeiro YouTube gamer do Brasil. Sim, foi ele que popularizou os videojogos nas terras tupiniquins e, acima de tudo, minha inspiração para me tornar um engenheiro de materiais. Particularmente, acompanho o Engeleu há mais de uma década. Em seus vídeos aprendo muito sobre história, mitologias, filosofia, física quântica, dentre outros assuntos. Em particular, esse é o meu vídeo favorito de todo o YouTube. Que quer que seja, nossa, abrir uma ponte luminosa ali, uma ponte de luz. Eu gostaria muito de entender como isso acontece, como você tem uma luz sólida. É bem complicado isso aí, porque a luz primeiro que ela não se decide, a luz não sabe o que ela quer ser da vida, né? Tem que ter isso aqui, tem uma antena que eu preciso desligar, tem outra parede lá que eu preciso quebrar. A luz ela é meio baitola, assim, tem hora que ela quer ser onda, tem hora que ela quer ser partícula. Quando a onda se comporta como partícula, que é o comportamento de onda e partícula, isso a gente chama de dualidade da luz. Quando ela se comporta como partícula, a gente dá o nome de fóton. E o fóton é diferente de outras partículas, porque se eu pegar dois átomos e jogar um contra o outro, esses dois átomos eles vão colidir. Tá aí o grande colisor de átomos da Suíça que não me deixa mentir. Então dois átomos, se eu jogo um contra o outro, eles colidem. O fóton, ele não tem um comportamento de matéria. Se eu pegar dois fótons, mesmo que eles se comportem como partícula, eu jogar dois fótons um contra o outro, eles atravessam o outro. É uma coisa estranha. E eu não posso combinar fótons para formar uma estrutura maior, como eu combino, por exemplo, átomos. Eu posso combinar átomos e formar uma molécula. Se isso não fosse verdade, nós não existiríamos, porque nós somos compostos de moléculas. Dentre tantas gameplays, alguns vídeos saem do habitual, como os debates filosóficos que o Engeleu promovia com outras pessoas do YouTube. E sinceramente era ouro ver ele levantando pontos que eu não via nenhuma pessoa, seja direita ou esquerda, levantar. Entretanto, a vida não é um mar de flores, e uma tragédia veio a mudar o rumo daquele outrora singelo canal. Então foram vários motivos, na verdade, pra começar. Agora, pra eu terminar, na verdade, é que minha casa foi assaltada e levaram meus videogames, equipamentos, tudo, e aí ficaram um investimento muito alto pra eu voltar. E eu já tava cansado, pra falar a verdade, que é 20 anos fazendo isso, e é um trabalho absurdo. Você trabalha segunda a segunda, todo tempo que você tem livre, você tem que estar produzindo. Eu postava todo dia, tinha época que eu postava 2 vídeos por dia, isso trabalhando em 2 empregos, né? Eu trabalhando na indústria, dando aula e fazendo vídeo. Então, assim, é absurdamente cansativo, você não dorme. Quantas vezes que vai sair um jogo, aí eu tenho que gravar de madrugada pra poder publicar no dia do lançamento, então eu tava cansado também. E aí, os eleitores do Lula resolveram levar meus equipamentos pra tomar uma cervejinha, e aí eu tive que parar. Então foi basicamente que eu parei por causa disso. Com o fim das gameplays, nosso primeiro youtuber gamer começou a frequentar cada vez mais podcasts, em especial TubaCast, Redcast e os Três Irmãos. Tudo isso porque, segundo o próprio, gostaria de diminuir o peso do Estado sobre as pessoas. E eu recomendo que vocês vejam os podcasts, porque eles são um poço de conhecimento, não só sobre engenharia, mas sobre tudo. Com o decorrer dos meses, Engeleu foi se aproximando cada vez mais da esfera política do nosso país. Diria até que, por pressão dos próprios seguidores, ele foi empurrado para este meio. Todavia, o que ninguém esperava, ou pelo menos torcia para que não fosse assim, era que ele entraria para o MBL. Com o advento do engenheiro Leo ao MBL, muitos fãs, inclusive eu, ficaram severamente tristes e desapontados. É sabido que aqueles que entram no MBL são obrigados a concordar com tudo que os membros natos confabulam, o que coloca o Leo em uma sinuca de bico, não podendo se opor ao que o partido apoia em todos os pontos. Isso verdadeiramente não seria uma coisa ruim se o próprio MBL não trazesse seus apoiadores e se tornassem tão autoritários quanto o bolsonarismo e PT. Algumas das traições feitas pelo MBL são votar junto com o PT e o PSOL para batizar a gasolina com até 35% de álcool. Votar para legalizar casa de aposta, bet e cassinos no nosso país. Votar pela reforma tributária do Lula. Pedem doações e não prestam contas. Pintar uma caixa d'água de preto no meio do semiárido nordestino para fazer marketing político. Gastaram 41 mil reais com caixa de papelão. Gastaram 100 mil reais com 2 clipes patéticos. Se associaram com o neobigodista Vic Vanilla. Eu tive uma relação de coleguismo com o Ben Pontes, que é do MBL, assessor do Guto Zacarias, e com o Ricardo Almeida, né, que foram ao meu podcast. Agora os dois estão caladinhos porque colocaram uma mordaça neles, né? O MBL colocou uma mordaça neles, eu entendo eles perfeitamente. Até vocês falarem mal de mim, eu entendo, eu sei como é que é a raiz sionista no MBL, né? E o Ben Pontes adorava os meus posts ali de apoio à causa branca e do nacionalismo no Brasil, curtia os posts, trocava mensagens comigo, apoiava, mas aí veio o maçonzinho e mandou ele calar a boca e o moleque agora tá preso lá, sem poder falar nada, tá com uma mordaça na boca. Isso que é o MBL. E pra mim, o pior de todos, traíram toda a causa, indo de encontro com a principal regra do partido. Mas isso, o Kim pode falar por mim. Eu prefiro perder por falta de dinheiro e não usar o fundo eleitoral, mas manter a minha coluna ereta, manter a minha postura reta, manter os meus princípios e valores e a minha alma intactas do que utilizar essa imoralidade. Apenas para concluir, esse vídeo não teve o objetivo de atacar ou denegrir a imagem do Leonardo. Apenas um desabafo de um fã, vendo seu ídolo fazendo algo que ele não compactua. Nada mais. Era isso que eu tinha pra falar, e até hoje, só que mais tarde,
Mas me dá a impressão de que o MBL, ele não dá margem pra divergência. Por exemplo, o MBL decide assim, ó, o MBL, como grupo, ele é contra o aborto. Né? Então ninguém pode ser a favor do MBL. Ninguém pode ser a favor do aborto. Então me dá essa impressão que vocês não dão espaço pra ninguém divergir. Resolve internamente e depois você resolve. A história funciona assim. Se deste espaço que nós estamos indo pra lá, pessoas falam, eu não vou pra lá, irmão, beleza, só que você não tá com a gente. Tem que sair. Mas não dá liberdade de gente, por exemplo. Eu não sou a favor nem contra, mas por exemplo, eu quero entrar pro MBL. Eu concordo com tudo. Mas por exemplo, pelo amor de Deus, só uma hipótese. Por exemplo, eu quero ser a favor do aborto. Aí eu sou obrigado a sair do MBL. Não, funciona assim. O que é ser do MBL pra você? Você vai ser um militante, você vai ser um cara que Não, porque eu quero ser candidato pelo MBL. Aí você não pode. Porque o que acontece? A gente tem uma diretriz. A diretriz é Você acha assim. isso um pouco autoritário? Mas a gente não nega isso.